Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Só o Senhor é o nosso sustento. Quem crê nisso? Amém? Só o Senhor, assim como a irmã Rita mencionou aqui nessa noite, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustento. E devemos estar em Sua presença. Devemos buscar a Sua presença. Devemos buscar a Sua vontade em nossas vidas. Abra a palavra de Deus lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel 12. Deus tem algo para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Consegue colocar no telão lá, Eric? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 1. Capítulo 12, versículo 1. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi. E entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Pode ouvir? O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprará e criará. Ela crescerá em companhia dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Próximo. Chegou um viajante na casa do rico. A este, não querendo tomar as suas ovelhas e do seu gado para quizar para com o viajante que ele viera a ele, tomou a cordeira do pobre e preparou para o seu hóspede. Glória a Deus. Amados, antes de nós entender o que relata esse texto para nossas vidas, gostaria de voltar um pouquinho para trás, no capítulo 11, onde Davi um certo dia resolveu não sair para pelejar, não saiu para guerrear, não saiu lutar a causa do Senhor. Esse texto nos traz um parecer da parte de Deus para nossos corações, muito interessante e importante para nossas vidas, porque ele vai nos ensinar a sempre estarmos diante da vontade de Deus. E estar na vontade de Deus é estar com a nossa mente ocupada dentro do propósito de Deus, dentro do querer de Deus, dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas. E Davi um certo dia resolveu não sair para lutar. Simplesmente ele resolveu ficar na sua casa, como a Bíblia menciona, de bobeira. Resolveu ficar de bobeira, não tinha nada o que fazer. Relata a palavra de Deus que ele levantou por cerca, eu acredito que depois do meio-dia, porque a Bíblia relata que ele levantou à tarde. E ele, dormindo muito, acredito que levantou, se espreguiçou, foi lavar o seu rosto, foi dar uma olhada nas suas contas, estava tudo pago, tudo em ordem. Foi dar uma olhada no WhatsApp, se tinha alguma mensagem a responder. Foi dar uma olhada no Facebook, foi dar uma olhada na correspondência, estava tudo ok. E continuou a sua jornada, sem ter nada o que fazer. Amados, quando nossa mente está vazia, quando nós não temos nada o que fazer, nós corremos um certo risco de coisas que não estão dentro da vontade de Deus penetrar em nossa mente. Corremos o risco de fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia menciona que Davi deveria ter ido naquele dia guerrear. Davi deveria estar à frente de uma batalha. Davi deveria estar conduzindo aquele povo para a vitória. Davi deveria estar juntamente com o seu povo, ensinando e dando testemunho de um verdadeiro homem de Deus. Mas Davi resolveu ficar em casa de bobeira. Davi resolveu passear pelo palácio. Davi resolveu ficar na sua casa, dormir até a tarde, acordar e não ter nada o que fazer. Deu folga para si mesmo. Quantas vezes nós tomamos essa postura? Ficamos de bobeira, sem ter nada o que fazer, não procurando saber qual a vontade de Deus, qual o propósito de Deus, qual nossos deveres e obrigações, o que nós devemos e o que devemos fazer. Às vezes ficamos de bobeira. Não estou afim de fazer isso, não estou afim de estar em ministério nenhum, não estou afim de estar em igreja nenhuma, não estou afim de fazer nada, quero ficar de bobeira. E quando nós ficamos de bobeira, a nossa mente se esvazia, ficamos sem ter nada que fazer, ficamos à mercê do inimigo. Aquele que ele enviará certamente penetrará em nossa mente. E Davi, passeando pelo palácio, foi dar uma volta em seu terraço, e menciona que ele avistou uma linda mulher, e se sentiu atraído por aquela mulher, desejou aquela mulher. Amados, sabe que quando nós homens olhamos uma mulher, ou quando vocês mulheres olham para um homem, é impossível eu e você evitar o primeiro olhar.
Sim ou não? Sim ou não? É impossível. Nós olhamos, você não vai saber, você vai olhar, simplesmente você vai ver. Estou correto ou não estou correto, igreja? Mas o que nós temos que dar conta é do que nós vamos fazer a partir daí. A Bíblia menciona que Davi olhou para essa mulher e desejou em seu coração. A Bíblia menciona que ele olhou para essa mulher e ele chamou um dos seus assessores para procurar saber quem era essa mulher. Agora eu fico imaginando como é que Davi não sabia quem era essa mulher, né? Vizinha, porque certamente ele era um homem que saía constantemente à batalha. Davi era um homem que foi separado para combater e estar à frente de uma batalha. Davi foi um homem que foi levantado para conduzir um povo e para que aquela vitória seja estabelecida sobre aquele povo. Mas quando a gente ficamos de bobeira, quando a gente ficamos com nossas mentes vazias, se afastamos do propósito sobre o qual Deus nos mencionou, sobre o qual Deus está nos impulsionando, sobre o qual Deus está colocando sobre nossas vidas. E Davi assim então, naquela noite olhando para aquela mulher, a Bíblia menciona que ele se sentiu atraído, chamou um dos seus assessores e perguntou: quem é essa mulher? E o seu assessor diz: essa é Batseba, mulher de seu soldado Urias, que inclusive está lutando, está pelejando na guerra. E Davi nessa hora pensou em uma grande possibilidade de estar com essa mulher. Veja o risco, veja o que nos atrai para nossas vidas quando estamos com as nossas mentes vazias. Veja o que nos atrai para nossos corações quando nós estamos à mercê do inimigo. Veja o que nos atrai para nossas vidas quando ficamos de bobeira, quando ficamos sem ter nada o que fazer, quando esvaziamos nossa mente e não fazemos a vontade de Deus, quando nós esvaziamos nossa mente e não estamos de acordo com o propósito de Deus. Por isso que nós somos criados para ter uma vida com propósitos. Amados, eu e você fomos criados para ter uma vida com propósitos. Deus tem propósito diante da minha vida, Deus tem propósito na sua vida. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós temos uma vida com propósito, começamos então a caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo o que Deus tem para a minha vida. E quando eu estou de acordo com o propósito de Deus, eu estou ocupado fazendo as coisas de Deus, e a proteção de Deus está sobre a minha vida, porque a minha mente está focada dentro da vontade de Deus, dentro dos princípios de Deus, dentro do que Deus tem para a minha vida, dentro do que Deus tem para a sua vida. Mas às vezes resolvemos ficar assim como Davi, de bobeira, sem ter nada o que fazer. A atração e desejo de Davi falou mais alto do que a sua consciência. A vontade de estar com aquela mulher falou mais alto do que a sua própria consciência. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Ah, mas depois eu acerto, depois eu vejo no que vai dar. Vamos ver até onde vai chegar. Porque a vontade, porque o desejo de cometermos tais coisas é maior do que a nossa consciência. Então a Bíblia relata que trouxeram aquela mulher até Davi. Ela chegou ao palácio do rei e coabitou com o rei. E logo após eles sentiram o prazer, eles coabitarem, eu acredito que Davi naquele momento, eu acredito que Davi naquela hora pensou: tranquilo, matei minha vontade, matei o meu desejo e ninguém sabe de nada. Sabe que esse é o primeiro pensamento de quem comete um erro. Tranquilo, está tudo tranquilo, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Agora é só abafar o caso, agora é só deixar as coisas rolarem, agora é só deixar passar, que está tudo certo. E eu entendo que o pecado, quando cometido, ele precisa ser resolvido. Uma vida mal resolvida acarreta situações em nossas vidas que certamente vai nos levar cada vez mais a cometer pecados. Um amigo, conhecido de um amigo meu, uma vez levou um coice de mula e ele caiu desmaiado, mas logo se levantou, se recompôs. E perguntaram para ele se precisava levar ele para um médico, e ele disse que não, está tudo bem, está tudo tranquilo, já estou bem, já estou tudo em ordem, não precisa. Mas com o passar dos anos, eu acredito que cerca de uns 10 anos aproximadamente, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, e aquela dor de cabeça foi aumentando cada vez mais, até que um dia ele passou muito mal, levaram ele para o hospital,
E quando ele chegou a ser internado, logo ele faleceu. Foram procurar as causas que ele faleceu e acharam um coágulo de sangue na cabeça desse homem. E foram procurar o porquê do coágulo desse sangue. E foi em relação a esse coice que ele levou em sua cabeça. Querido, se ele tivesse tratado essa situação, não teria falecido sobre esse propósito. E às vezes nós somos assim, deixamos passar. Ah, mas deixa, né? Não vai dar nada, não vai ter problema algum, não vai acabar em nada isso. E de repente, a princípio, não vai nos trazer dor nenhum, não vai nos trazer morte nenhum, não vai acarretar problema alguma na minha e na sua vida. Mas da vez com o passar do tempo, lá futuramente, pode nos levar à morte, pode nos levar à perdição, pode nos levar à ruína, pode nos levar a uma vida de lamaçal, de pecado. Por isso que quando cometemos nossos erros, nossos pecados, temos que ser resolvidos diante daquilo que cometemos. Alguns dizem que o pecado é como dominós alinhado. Você faz uma fileira de dominó, alinha os dominó, e quando você derruba a primeira pedra, o que acontece? O que acontece, irmão? Cai todos os outros, até cair a última peça, até a última peça do dominó. E o que precisa ser feito então para que não venha cair todos os dominó? O que precisa ser feito? Interromper. Precisa que haja um interrompimento, querido, diante do percurso. Está caindo todos os dominó? Se eu retirar um dominó, ou se eu bloquear, né, esse processo, certamente os dominós que estão à frente não vai cair. E é assim que precisa na minha e na sua vida diante do pecado, que nós interrompemos essa situação. Outros mencionam que o pecado é como um saco de batatas. Você já comprou batatas no mercado? Quando você foi comprar lá, estava lá no cesto, lá no suporte, né, sei lá onde colocado, e você avista ali uma batata podre, ou vê um cheiro insuportável, que você às vezes até desiste de comprar as batatas, porque do cheiro que é imenso. Uma batata podre, ela cheira forte, sim ou não? Há um cheiro muito forte. Uma vez eu comprei um saco de batata, muitos anos atrás, e nesse saco de batata tinha uma batata podre, que penetrou em todas as outras batatas. Nós tivemos que lavar toda, porque o cheiro que ficou foi insuportável. E essa batata estava muito podre. Queridos, se há uma batata podre no meio das outras, contamina todas as outras. Minha esposa falou hoje assim, à tarde comigo: deixando os legumes na geladeira, e nas frutas tinha uma laranja podre, tinha um tomate podre, tinha um não sei o que podre. Ela falou: só tinha um podre de cada. Eu tive que retirar. E eu falei: muito bem, porque se a gente deixar esse um podre, ele vai contaminar todos os restantes, sim ou não? Outros mencionam que o pecado é como uma gota de sangue. Quando há uma pequena gota de sangue que está contaminada, quando inserida em seu corpo, todo o seu sangue será contaminado. Querido, a questão é que o pecado, ele deve ser anulado, o pecado deve ser confessado. O pecado, ele vai cada vez crescendo mais, ele vai se enraizando até que te domina completamente. O pecado, ele vai se estabilizando sobre a sua vida, ele vai te atraindo cada vez mais para a vida de pecado, sobre o qual você não terá mais domínio e certamente se encontrará numa vida perdida já. Por isso que a Bíblia nos ensina a confessar e deixar os nossos pecados. E Davi então estava com a sua mente cauterizada, e Davi naquele momento estava atraído pelo prazer de deitar com aquela mulher. Passando o tempo sobre o qual Davi achou que não chegaria na sua vida, passando o tempo sobre o qual Davi achou que já estava resolvido, eu acredito que Davi já tinha pensado que a sua situação já estava resolvida. A Bíblia menciona que veio o recado da casa de Batseba a Davi dizendo que ela estava pejada. Mandou para Davi um recado assim: pejada estou. O que quer dizer pejada? Grávida estou. Quando nós achamos que está tudo bem, quando nós achamos que as coisas já foram resolvidas, quando nós achamos que agora estamos tranquilos, já passou muito tempo, ninguém sabe de nada, né? Já se resolveu a situação, agora as coisas já se alinharam, faz muito tempo atrás cometi isso, ninguém sabe de nada. De repente vem uma situação como essa. Quando o pecado não é resolvido, quando você não você dá corda para isso, não resolve essa situação,
Pode ser que a princípio não venha acarretar dor nenhuma, a princípio não venha trazer morte para a sua vida, a princípio não venha trazer situações adversas para a sua vida, mas pode ser que futuramente isso venha acarretar algo. E por isso que precisamos entender, nós precisamos confessar e deixar os nossos pecados. Agora Davi precisava de uma nova estratégia. Agora Davi precisava montar uma nova situação para converter aquela situação sobre a qual ele mesmo se colocou. Davi cometeu um erro lá no passado, acredito eu que cerca de 1 ano, se alguém souber exato pode me dizer aí nesta noite. Mas cometeu um erro no pecado, sobre o qual iria passar uma imagem ruim da pessoa que ele era, porque as pessoas olhavam para ele e tinham um grande prazer em ter Davi como rei, como um homem sobre o qual Deus levantou para estar conduzindo o povo à batalha, conduzindo o povo à vitória, conduzindo o povo diante da vontade de Deus. Davi era um referencial para aquele povo. Davi era alguém sobre o qual as pessoas olhavam e se espelhavam. E como ele ia simplesmente dizer que cometeu um erro, simplesmente dizer que se deitou com uma mulher, simplesmente se deitou com inclusive uma mulher de um soldado seu que estava na guerra lutando pela causa do Senhor? Como ele ia dizer agora que ele cometeu um erro de adultério? Como ele ia dizer agora que simplesmente levou uma mulher para a sua casa sobre a qual ele coabitou com ela? A sua imagem valia mais do que isso, segundo o que Davi imaginava. E a Bíblia menciona que Davi montou então uma nova estratégia. Davi então começou a querer ali elaborar um novo plano para que a sua situação fosse coberta novamente, para que ele pudesse cobrir o erro sobre o qual ele cometeu. A única coisa que vai nos libertar do pecado é o arrependimento. Meu querido, minha irmã, se eu e você cometemos erros, se eu e você errarmos, se eu e você viermos cometer pecados, se eu e você viermos cometer situações sobre o qual desagrada o coração de Deus, a única coisa que nós temos que aprender e entender em nossas vidas, que devemos nos arrepender do pecado. Porque quando nós encobrimos o pecado e vamos estar ligados a ele. E a Bíblia nos ensina a se arrependermos de nossos pecados, deixar os nossos pecados. O pecado escondido, ele é como uma corda que vai se entrelaçando no seu corpo, e cada vez mais essa corda vai sendo esticada e vai te apertando a cada vez mais. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais respirar, porque essa corda está tão ajustada, tão apertada sobre o seu corpo, que não há mais como ter passagem de ar. Assim é o pecado, assim é a situação sobre a qual muitas vezes, assim como Davi, nós queremos encobrir e não queremos corrigir. Nós queremos encobrir e não queremos tomar uma postura sobre o qual vai haver consequência, porque eu e você devemos entender que todo pecado tem a sua consequência. Pecado traz consequências, mas pode ser resolvido. Mas quando nós insistimos no erro, aí ele traz morte. Davi agora precisava elaborar um novo plano. Davi precisava elaborar agora uma nova estratégia de cobrir o seu erro. E a Bíblia diz que Davi mandou uma carta para seu general Joabe, que conduzia a guerra, que estava à frente da batalha, pedindo para que Urias, que era esposo, que era marido de Batseba, trouxesse notícia. Amado, sabe que todo o exército, todo o batalhão, ele tinha uma pessoa responsável para trazer a informação, para que pudesse trazer informação de como estava sendo a guerra, o que estava precisando, como ia ser conduzida. Tinha um informante. Mas de repente Davi manda Joabe dizer para que Urias viesse trazer notícia. Certamente foi uma notícia que chegou aos ouvidos de Joabe um pouco estranha. Por que Davi está mandando para Urias, um grande servo, um grande homem, que conduzia batalhas com grande êxodo, um grande servo, um grande homem, que levou o povo a ter muitas vitórias? Certamente um grande homem, que estava juntamente com Joabe colado, e não arraigava o pé, mas estava ali preso, levando o povo à vitória, guerreando com postura de soldado. Mas agora tem que largar aquele campo de batalha e trazer notícias para o rei. Sendo que nós temos informantes, pessoas sobre o qual foi levantadas para fazer esse papel. Mas assim, sendo um povo discreto e fiel à palavra do rei, assim foi feito.
E Urias regressou, Urias voltou, Urias vem ao palácio do rei, trazer notícias de como estava sendo a guerra. Quando chegou lá diante do rei, diante de Davi, acredito que Davi chegou diante de Urias e falou assim: como está Joabe? E Urias disse: Joabe vai bem, está conduzindo bem a batalha, montando estratégia sobre o qual nós estamos predominando, estamos avançando sobre o território do inimigo, estamos vencendo. Mas como vai a batalha? A batalha está bem firmada, o inimigo está cada vez mais recuando, estamos tomando a postura, estamos avançando, estamos vencendo. Davi então assim olhou para Urias e disse: sendo um cara muito bom, fica então em casa, você não precisa mais voltar para a guerra, você não precisa mais voltar a pelejar, pode ficar em casa, hoje eu vou te dar o dia de descanso. Na cabeça de Davi, ele queria que Urias fosse para a sua casa e assim pudesse ter um momento de prazer com sua esposa. E Davi e as pessoas, inclusive até o mesmo Urias, viesse a pensar que o filho sobre o qual Betseba estava esperando não era de Davi, segundo sobre o qual mesmo naquela época não tinha como hoje saber de quem era o filho. Só que Urias, ele é um servo fiel. E Davi, mesmo mencionando, a Bíblia diz que Davi pediu para que Urias pudesse ficar em casa, inclusive sugeriu para ele que ele se deitasse com a sua mulher, se deitasse com a sua esposa. Mas Urias era um homem de caráter, Urias era um homem de postura, Urias é um homem sobre o qual foi levantado, ensinado, e era um homem sobre o qual predominava um caráter em sua vida, que não arredava o pé diante daquilo que era colocado sobre a sua vida. E ele olhou para Davi e disse: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te entendo e coloco meu coração à tua disposição, mas na minha consciência, eu não posso ficar em casa de boa, deitando com a minha esposa, enquanto meus irmãos estão lutando a luta do Senhor, enquanto os meus irmãos estão na guerra, enquanto meus irmãos estão pelejando a causa do Senhor. E Davi então, por mais que insistia para que Urias viesse a ficar na sua casa, ele disse: Senhor, eu não arredo o pé daqui. Então Davi, ele começou a ficar preocupante com a situação sobre a qual estava sendo colocado. E Urias disse assim para Davi: Senhor, eu vou ficar então de guarda no seu palácio, vou ficar diante das portas, vou ficar protegendo o palácio até que o Senhor mande para a guerra, mas eu não vou voltar para casa. Pensa no servo duro, pensa no servo fiel, pensa no servo de caráter, pensa no servo sobre o qual estava ali decisivo a fazer aquilo sobre o qual foi levantado. Ele falou: por mais que o rei me pede para mim estar em casa descansando, como é que eu posso descansar? Como é que eu posso estar na minha casa, no meu lar, nos meus aposentos, dormindo com a minha esposa, descansando, desfrutando daquilo que eu tenho, se há um povo precisando do que eu esteja junto lutando? E Urias assim então tomou essa postura, não arredou o pé do palácio, enquanto o rei não mandasse de volta pelejar, lutar diante da guerra. Urias disse: eu ficarei na porta do seu palácio, ficarei aqui protegendo o seu palácio, ficarei aqui à espera até o momento de eu voltar para a guerra. Mas enquanto isso não foi resolvido, eu não vou para a minha casa. Davi então, ele pensou algo: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou preparar um banquete, vou preparar muitos vinhos, ótimos vinhos, e vou embriagar Urias, assim certamente ele não vai negar a vontade, não vai negar dele voltar para a sua casa, certamente ele vai ir para a sua casa. E a Bíblia menciona que Davi assim o fez. Queridos, nós temos que entender em nossas vidas, e quanto mais nós prolongamos o pecado, pior fica a situação. Quanto mais nós interrompemos de consertar o nosso erro, pior fica a situação. Quanto mais nós adiar o momento sobre o qual nós precisamos consertar sobre nossas vidas, pior fica a situação. Tem coisas às vezes na minha e na sua vida que precisa ser consertado, que prolongamos, levamos à frente, e a princípio poderia ser ajustado de uma forma mais agradável. Mas como é que vai ficar o meu caráter?
Como é que vai ficar a minha postura, a minha imagem? E vamos adiando. Mas a Bíblia nos ensina que enquanto nós não consertarmos nosso erro, pior fica a situação. E Davi então manda uma carta para Joabe, antes dele ser levado para o rei, para que pudesse desfrutar do banquete, do seu vinho, os seus preciosos vinhos, sobre o qual Davi preparou. Só que Davi preparando esse banquete para Urias, Davi preparando ótimos vinhos para Urias, Urias mesmo bêbado, mesmo Urias ali, estava numa situação precária, devido ao ato de ter tomado muito vinho. A Bíblia diz que ele não arredou o pé do palácio. Isso foi cerca de noite. No amanhecer, Davi se levantou, e quando viu, ainda Urias estava ali na porta do palácio. Então Davi não viu uma outra estratégia, mandar novamente uma carta para Joabe, dizendo que então pudesse armar uma nova estratégia de guerra, para que Urias viesse a ser morto. Porque Davi, mesmo bêbado, ainda disse para o Senhor: Senhor, eu não arredarei o pé aqui do palácio. Então Davi, mandando essa carta para Joabe, dizia para que ele colocasse Urias numa situação de confronto, de perigo, sobre o qual não haveria soldados em suas voltas, e certamente ele morreria. E Davi, sabendo da postura, sabendo de como Urias era um homem fiel, um homem temente, era um homem servo fiel, fez isso e entregou a carta em suas próprias mãos. A Bíblia menciona que ele entregou a sua carta em suas próprias mãos, porque sabia da fidelidade que ele tinha. Agora eu fico imaginando assim, Urias pegando aquela carta de Davi, tendo que levar novamente para o campo de batalha, entregar na mão de Joabe, sobre o qual ali estava a sua sentença de morte. Naquela carta dizia que ele entraria num campo, sobre o qual ele ficaria à frente do inimigo, mas não estaria ninguém o protegendo, e certamente ele morreria. Certamente ele estaria ali se condenando, levando ele à morte. Vamos prosseguir adiante. Diz a Bíblia que ele, chegando nesse campo, ele foi pelejar, ele foi lutar, ele morreu na batalha, não tinha ninguém que protegesse. Voltou o informante, então, avisando a Davi a situação que se encontrava Urias. Urias morreu. Entramos no campo de batalha e Urias não teve como sair dessa e morreu. E Davi, então, se passando de coitadinho, disse assim: mas como que ele pode morrer? Como que pode? O que aconteceu que levou ele à morte? Mas foi uma batalha imensa, havia homens muito fortes, e ele ficou à frente da batalha, não tinha ninguém em sua volta nesse momento. Como foi acontecer? Ele foi guerrear e não estava desprotegido e veio a morrer. Então Davi, pagando de coitado, disse para esse homem: coitado da esposa de Urias, agora ficou desamparada, ficou sozinha. Mulher naquela época, quando não tivesse marido, se não tivesse um homem, se não tivesse alguém em sua casa viesse alimentar, ela estava certamente afadada a viver uma vida de consequências ruins, porque ela não tinha procedência, não tinha alimento, não tinha como quem trazer alimento para a sua casa. Mas então Davi assim resolveu tomar essa mulher, sendo um homem muito bondoso, sobre o qual esse texto nos ensina. Ele olhou para a situação, se compadeceu da mulher de Urias e disse: eu vou tomar essa mulher como esposa, vou trazer para minha casa, vou cuidar dela, eu vou alimentar ela agora. E assim foi feito. Queridos, até aqui de repente você pode pensar assim: deu tudo certo, pequei, escondi, não me arrependo e nada aconteceu. Está tudo certo, aconteceu todas as coisas, ninguém ficou sabendo, Urias morreu, deu certo os planos, lutou contra isso, mas morreu, teve um fim, infelizmente, mas deu certo. Nada é despercebido aos olhos de Deus. Se você fazer um pedido, certamente a conta virá. Eu me lembro que no encontro com Deus que eu fui muitos anos atrás, eu estava nesse encontro com Deus, teve um teatro que até hoje eu não me esqueço, de um entregador de pizza. Alguém pediu pizza e passado um tempo, o pizzaiolo, o entregador de pizza, chegou no local com a pizza e falou: te trouxe a tua entrega de pizza aqui.
E o cara olhou para ele e falou assim: mas eu não quero mais a pizza. Não, mas você pediu a pizza, né? Eu te trouxe a tua pizza. Não, mas agora eu não quero mais. Mas você cancelou o pedido? Ah, não cancelei o pedido, mas agora não estou com vontade de comer pizza mais, né? Vou comer outra coisa, eu não quero mais a pizza. Mas aí o cara olhou para ele e falou: mas agora você vai ter que pagar a pizza, porque você fez o pedido. Então, se você não cancelou, você vai ter que pagar a pizza. Não, mas eu não cancelei, mas acontece que eu não quero mais comer pizza. Eu não estou mais com vontade de comer pizza. Por que eu vou pagar? Não quero, pode levar a pizza de volta. Então você vai ter que pagar. E é assim o pecado. Se você e eu não cancelar o pedido, nós não temos que pagar a conta. E um dia a conta vai chegar e nós vamos ter que dar conta. O amor de Deus, ele é grande. Querido, eu fico impressionado assim, com o amor de Deus, porque Deus, ele mesmo sabendo da vida que nós temos levado e dos erros que temos cometido, Deus sempre procura nos alertar daquilo que estamos cometendo. Deus sempre procura a nos levar uma vida sobre a qual nós corrigimos nossos erros. Deus sempre nos leva a momentos sobre o qual Ele fala nos nossos corações para tomar uma nova posição e levanta alguém para nos conduzir a corrigir nossos erros. Por isso, quando alguém chegar diante da sua e da minha vida e muitas vezes nos confrontar, queridos, não entenda mal o seu coração. Muitas vezes somos repreendidos, muitas vezes somos chamados a atenção, muitas vezes somos chamados a ter uma postura sobre a qual a princípio muitas vezes questionamos e murmuramos, reclamamos. Mas Deus sempre vai levantar alguém para corrigir, para te orientar, para te ensinar, porque o amor de Deus é grande sobre nossas vidas. E Natã, a Bíblia diz no versículo 12, diz assim: ó, o Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi para que pudesse informar do erro que ele havia cometido. Então Natã chega diante de Davi e fala: havia um homem rico, sobre o qual tinha muitas ovelhas e gados, que era vizinho de um homem pobre. E esse homem pobre, ele era bem humilde, bem simples, e tinha apenas uma ovelha sobre a qual ele comprou. Só que essa ovelha que ele comprou, ele cuidava com muito carinho, comia em seu prato, brincava com seus filhos, dormia na sua cama, bebia da mesma água. Era uma ovelha de estimação, era uma ovelha sobre a qual eles cuidavam como se fosse parte da família. Só que chegou um dia um viajante na casa desse homem rico, e esse homem rico, para servir um banquete para esse viajante, foi lá e pegou a única ovelhinha que o homem pobre tinha e matou para fazer um churrasco. Daí Davi então pegou, já tomou uma postura severa, uma postura radical. Ele disse: quem que é esse homem? Esse homem vai morrer, esse homem vai ser sentenciado à morte. Nós vamos matar esse homem, porque como que ele pode fazer algo tão extravagante, algo tão horrível quanto a isso? Quem que é esse homem? Amados, quando nós olhamos o pecado do outro, é fácil acusar. Quando nós olhamos o erro do outro, é fácil nós julgar. Mas a Bíblia nos ensina a olhar para dentro de nós mesmos, nos ensina a olhar nossos próprios erros. Às vezes não roubamos, não matamos, não furtamos, às vezes não cometemos coisas sobre o qual avistamos assim como pecado, mas há um orgulho dentro de nossos corações, há uma ganância dentro de nossas vidas, há uma inveja que está predominada em seu coração, sobre o qual temos que dar conta. Eu não roubo, eu não adultério, eu não tenho problema com roubo, eu não tenho problema, nunca cometi erro nenhum assim. Mas muitas vezes somos tão gananciosos, pessoas egoístas, pessoas invejosas, e comete tanto mal quanto o outro está cometendo tal coisa. Por isso que a Bíblia nos ensina: analisa pois o homem assim mesmo, e coma desse pão e beba desse vinho. Analisar a si mesmo é olhar para dentro de nós, nossos feitos que nós temos cometido, ação, postura que temos tomado, situação que temos nos envolvido. Analisar nossos feitos. Mas o homem tem uma ação de olhar para o pecado do próximo, mas não olhar para dentro de si. E Natã então olha para o rei e diz: Senhor, este homem é você. Eu acredito assim, imagino o baque de Davi, e o cuidado também que Natã teve de falar isso para o rei. Inclusive estava falando com o rei, ele deveria ter um certo cuidado de falar com Davi. Mas o cuidado e o baque de Davi ouvia isso de Natã.
Imaginando ele que já havia passado a situação, ninguém sabia de nada, chega um homem sobre o qual diz que ele era o culpado. Ele era aquele homem mencionado sobre o qual pegou a ovelhinha daquele homem pobre, sobre o qual ele mesmo sentenciou já uma morte, porque ele disse: mata esse homem, inclusive faça melhor. Ele disse: pega 4 ovelhas desse homem, dá ao pobre, depois você o mata. E não dá tempo de contar toda a história, mas a gente entendemos que Davi, futuramente morreram 4 também na casa de Davi, e Davi matou um homem. E foram 4 mortos na casa de Davi. Então Natã olhou para Davi e disse: Senhor, o Senhor tem muitas mulheres, o Senhor tem muitas mulheres em sua casa, mas você tomou a única esposa de Urias, tomou a única mulher que Urias tinha, e ainda o matou. Davi, diante dessa postura, diante dessa história, logo se arrependeu. Querido, algo interessante da história de Davi é que, comentando toda essa história, certamente eu e você, ao ouvirmos essa história, pensamos assim: nossa, que homem cruel, que maldade, que erro. E certamente Davi cometeu um grande erro mesmo. Certamente Davi cometeu um grande pecado. Davi, lendo a história de Davi, e a gente entende que ele foi um rei sobre o qual conduziu o povo de Deus de uma forma exemplar, mas teve uma situação em sua vida que foi manchada pelo pecado. Davi não teve tantos erros como Saul, não teve tantos erros como Davi, mas a diferença de Saul e de Davi é que Saul, ele almejava em seu coração as coisas sobre o qual não levaria a lugar nenhum. Davi não. Davi, a Bíblia nos ensina que ele almejou estar na presença de Deus. Ele errou, ele falhou, ele pecou, ele cometeu adultério, ele matou. Só que a postura dele foi diferente diante do pecado. E diz a Bíblia que Davi olhou para dentro de si e logo se arrependeu. A Bíblia diz que ele olhou para dentro do seu coração e viu quanto ele era sujo, viu o pecado que ele havia cometido, viu a situação sobre a qual ele tinha tomado, viu a postura sobre a qual onde ele chegou. E quando nós cometemos tal pecado, tomamos no nosso coração e nossa mente algumas posturas, e muitas vezes nossa mente fica cauterizada, e não conseguimos ver o tamanho erro que cometemos, não conseguimos ver a situação onde chegamos. Quando muitas vezes chegamos no fundo da lama e nós não percebemos. Muitas pessoas, quando saem da presença de Deus, vivem uma vida de erros e pecado, mas estão com suas mentes cauterizadas, não conseguem ver o erro que está cometendo, não conseguem ver a situação de vida que está levando. A hora passou muito rápido. Eu tinha muita coisa para falar aqui, e coisas que eu vou ter que resumir aqui em 2 minutos aqui. Nós temos que entender algo em nossas vidas. Enquanto eu e você não descobrir os princípios elementares da palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências de uma vida de pecado. A Bíblia nos ensina, nos orienta e nos diz nessa noite que nós devemos descobrir quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Mas o que é princípios elementares da palavra de Deus? O que é princípio? Origem. O que é elementares? É o básico. O que nós temos que descobrir então? O básico da palavra de Deus. O que diz em João 3,16? O que diz em João 3,16? Queridos, todo cristão deve saber disso. Todo cristão deve ter isso cravado em seu coração. Todo cristão deve entender quando fala o que diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender os princípios sobre que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Porque enquanto eu e você não entender o que a palavra de Deus nos diz, nós vamos continuar assim, com uma mente cauterizada, com uma mente sobre a qual nós não conseguimos enxergar o pecado na nossa frente, e vivemos caindo no erro, vivemos cometendo erros, vivemos cometendo uma vida sobre a qual não conseguimos dar conta dela.
Para encerrar aqui, o tempo passou muito rápido. Alguém adiantou aquele relógio. Eu vou ver quem que meteu a mão lá. Foi Cris. Pastor Gilson, o senhor que é alto, né? O senhor passou perto do relógio lá, só pode. Em Timóteo lá, para encerrar, 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó. Diz que nos últimos tempos muito desviarão a sua fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, sob a influência de homens mentirosos que possuem uma mente cauterizada. Muitos homens enganadores que possuem uma mente cauterizada. Por que possuem uma mente cauterizada? São pessoas que fazem o mal. Muitas vezes são pessoas que falam mentira, mas não conseguem ver a dimensão do que eles estão fazendo. E quando permanecemos no pecado, entramos então num processo de cauterização. Quando eu e você cometemos um erro, mas permanecemos nesse erro, começamos um processo então, sobre o qual nós vamos entrar nesse mesmo processo. E vamos cometer erros, mas não vamos ver a dimensão do erro que cometemos. Vai ser algo natural na minha e na sua vida. Ah, mas ninguém viu nada. Ah, mas isso não vai dar nada. Esse é mais uma situação. Esse é mais um problema. Logo vai passar. Logo vai, Deus perdoa, né? As coisas é assim mesmo. Hoje nós vivemos numa pós-atualização, né? Sobre o qual as pessoas estão dizendo que tudo é correto, tudo pode, tudo é permitido, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Ah, Jesus pagou um preço na cruz sobre o qual não importa o que eu e você façamos. Jesus pagou um preço sobre, não importa a vida que levamos. Jesus pagou um preço sobre o qual não importa a atitude ou que eu venha tomar, só pedir perdão, está resolvido. Mas não entendendo que o perdão tem que proceder do nosso coração, tem que ser de dentro para fora, tem que haver arrependimento, tem que haver transformação. Ah, mas está tudo certo, amanhã eu peço perdão, semana que vem, mês que vem, quem sabe. E assim eu vou levando a minha vida. Está tudo certo, já foi pago o preço, já está tudo resolvido. Jesus já pagou um preço para que eu pudesse viver essa vida. Mas a Bíblia diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus amados, eu gostaria de ministrar ainda pelo menos muitos textos que eu deixei de lado ali, e eu não tenho tempo. Uma outra oportunidade, num outro momento, né, numa outra hora que Deus preparar, né, de volta essa ministração aí para nossos corações, eu volto a ministrar o que ficou para trás, porque eu levaria certamente mais, acho que uns 2 tanto desses que a gente vai ministrando, às vezes a gente prepara a palavra e não imagina que vai levar tanto tempo. Eu preparei uma palavra para ministrar pelo menos 15 minutos, e eu vou levar pelo menos mais, acho que pelo menos mais 1 hora, eu acredito, no mínimo, porque Deus vai revelando algo novo em nossos corações, assim, que a gente vai crescendo, aprendendo quanto isso. Mas eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Eu quero estar ministrando juntamente com o louvor aqui, um cântico bem rápido, e eu já vou liberar vocês para ir para casa, tá? Fiquem de pé, vamos louvar o Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, para estar orando por você agora. Pai querido, amado Deus bondoso, Deus fiel, justo, Deus maravilhoso, como é bom estar em sua presença, como é bom, Pai, buscar a sua vontade, como é bom receber palavras sobre o qual o Senhor nos ensina a como vivemos uma vida digna, uma vida correta, uma vida justa, uma vida diante dos seus princípios, da sua vontade, diante do que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Ó Deus, que nesta noite você tem alguma situação sobre o qual aqui está corações constrangidos, está corações entristecidos, está corações amargurados, corrompidos pelo pecado. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos abrir nossos corações para que a tua presença possa entrar e venha mudar nossa história, venha mudar nossas vidas, venha mudar o rumo de nossas vidas, venha, ó Deus, mudar a transformação, que o milagre venha a chegar, que haja luz em nossa casa, em nossa família, nossos filhos, esposas, marido, que haja transformação, que o milagre já chega sobre cada casa, cada lar, cada família representada aqui nessa noite, ó Pai. Assim, ó Deus, pedimos, assim, ó Deus, no nome de Jesus te glorificamos, assim, ó Pai, te louvamos, te engrandecemos e queremos estar aqui com nossos corações quebrantados, ó Deus, não somente para que essa palavra possa nos trazer um refletir nessa noite, mas que possa haver mudança em nossas vidas, e venha mandar agora em novidade de vida, novidade sobre o qual o Senhor nos orienta, não seja, ó Pai, algo simplesmente externo, mas que seja movido em nosso coração, que seja movido em nosso interior, e que haja transformação no nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Canta agora no nome de Jesus. Aleluia.
dele e para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem forte para ele. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Bem forte para ele. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória. Levanta as mãos para o alto e diz: a ele a glória. A ele a glória. Bem alto, para ele. A ele a glória. Levanta as mãos. A ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, querido. Mais uma vez vamos cantar a ele a glória. E você quer que você levante as suas mãos e canta juntamente conosco que somente dele é a glória. Para ele é a glória. Profetize, declare, diz isso, a ele a glória. Bem forte. A ele a glória. Mais uma vez, bem forte. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre. Amém. Só as vozes agora, a ele a glória, mais uma vez. A ele a glória. A ele a glória. Declare isso, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez para encerrar, a ele a glória. Vamos lá, todos juntos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte ao nosso Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado e agradecido. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Aleluia.